café que o papo vai ser quente. Olá, sejam bem-vindas a mais um episódio do Café com Pepeca, o podcast que trata sem tabus sobre assuntos de saúde feminina. E aí, hoje a gente vai conversar um pouco sobre endometriose. A gente acabou de passar recentemente pelo Março Amarelo, que é um mês de conscientização contra a endometriose, a respeito de endometriose. E para essa conversa, a gente trouxe duas convidadas super especiais que eu quero apresentar para vocês. A doutora Débora Zarro, que é radiologista especialista em saúde da mulher, e a doutora Luciane Furtado, ginecologista e obstetra. E vamos tirar todas as suas dúvidas. Então já sabem, peguem um café que hoje o papo vai ser quente, como não poderia deixar de ser. Bem-vinda, meninas! Olá, bem-vinda. Se apresentem, então, para as nossas ouvintes, né? Se vocês quiserem falar alguma coisa, senão a gente já começa no papo. Débora. Eu sou médica radiologista, a gente lida mais com mulheres, né? Pega bastante caso de endometriose, então vim aqui à disposição para falar um pouquinho sobre endometriose. Luciane. E eu sou Luciane, ginecologista obstetra, e estamos aqui hoje para comentar os assuntos mais comuns dentro do que tem muito se falado da endometriose, né? Como poder auxiliar, diagnósticos, sintomas, para abrir um pouco a cabeça dos pacientes, das pessoas que estão nos escutando. E é muito importante, né, meninas, um momento como esse disponibilizado na rede social, na internet, porque apesar de a gente, né, Lu, tá tratando o tempo inteiro endometriose, às vezes a gente explica bastante sobre o diagnóstico, sobre o tratamento, elas continuam voltando com muitas dúvidas. Então, esse momento é um momento de que elas possam, né, se informar mais com alguma informação de qualidade, porque também tem muita coisa sem qualidade na internet, né? Sim, tem muita coisa fake news, né? Que aí acaba atrapalhando um pouco o tratamento. Então, já vamos começar. Então, no primeiro bloco, eu separei em blocos para ficar mais fácil para a gente não perder o fio da meada. Então, no primeiro bloco, eu vou conversar predominantemente com a Lu, mas não que você não possa dar opinião, tá, Débora? Se quiser nos interromper para fazer alguma colocação, fique à vontade. Então, Lu, a primeira coisa que elas querem saber é o que é de fato a endometriose. Explica para nossas ouvintes. Então, vamos lá. A camada mais interna do útero nós chamamos de endométrio. E o local certinho dela é receber a mensagem dos hormônios na parte mais interna do útero, que reveste a parte mais profunda. Quando ela se implanta ou ativa em outras regiões, se está no músculo do útero, a gente considera adenomiose. Se está fora da região do útero, na região pélvica, intestino, peritônio, qualquer outra região, é o endométrio fora do endométrio. Aí nós consideramos a endometriose. E por aí nós vamos classificando. Mas para facilitar o que a paciente sente, a linha de tratamento que a gente vai seguir. Mas basicamente é o endométrio fora do endométrio. Fora da cavidade, né? Fora do útero propriamente dito. Até esses dias vi uma postagem, né, no Março Amarelo da Débora explicando, gostei muito do tema que você usou, que você falou assim, a adenomiose é a prima irmã da endometriose. Sim. Porque é exatamente isso, é como se fosse uma endometriose, a adenomiose, mais restrita à musculatura, enquanto a endometriose, o endométrio vai estar fora do útero, né, fora da cavidade, vai estar ali nos órgãos pélvicos, geralmente, né? Então, muito bom. E aí, qual é a consequência, Lu, desse endométrio fora da cavidade uterina, fora do revestimento da cavidade uterina? Conta para nossas ouvintes, o que pode acontecer em decorrência disso? Vamos lá para a gente entender um pouquinho. Quando o ovário produz os hormônios e prepara essa camada interna para crescer, para preparar para a próxima fase, ovulação, menstruação, ali fica mais espesso. Então, onde tem o receptor desse endométrio, conforme vai chegando ali no período
perto da menstruação, ele vai ficando mais espesso e simula uma inflamação, que a gente chama de pseudoinflamação, que é organizada pelo corpo. Então, onde ela está implantada, está ativa, o que acontece? Ela incha e gera dor. Então, o que serve de alerta assim, para as pessoas que estão nos assistindo entender? Cólica, a dor na região pélvica, perto de menstruar, durante a relação sexual, nessa fase, antes, durante, pós, quando ela vai evacuar, tá sentindo dor? Não é normal. Então, principalmente a dor, o sangramento aumentado nesse período, onde já excluiu todas as outras causas, são sinais de alerta. Por quê? Porque não é normal essa dor. Então, se está sentindo, perdendo qualidade de vida, a gente tem que investigar. Uma das principais causas mesmo, a endometriose. E às vezes, né, é muito difícil, eu vejo no consultório, não sei se você percebe isso, Lu, porque às vezes a paciente, ela tem todos os sintomas, né, de endometriose, mas existe uma resistência até da família e da própria paciente de aceitar que possa ser a endometriose, porque a gente já sabe, a gente já vai falar no próximo bloco sobre diagnóstico, que o diagnóstico pode ser muito difícil e muitas vezes esse diagnóstico é presumido, né? E aí a paciente não quer tratar e fica, às vezes, retarda até a procura ao ginecologista, porque existe aquela coisa cultural de que sentir cólica é normal. Então, eu vejo assim, a gente vê isso até nas famílias. Quando eu era criança, né, eu sou um pouquinho mais velha que vocês, eu percebi assim, falava assim, fulano tem muita cólica, quando casar passa. Depois que aí casava, não melhorava. Aí, cheia dos mitos. Quando tiver o filho, passa. Né? Essa eu já ouvi muito. Aí quando tinha filho, não passava. Aí falava, não, mas é que é normal, né? Então, assim, nunca era normal. E a pessoa ia convivendo com aquela cólica ali, muito mais intensa do que o habitual no período menstrual, e não ia atrás. Sim. E às vezes acaba tendo um diagnóstico bem tardio por conta disso, né? Exatamente. Eu até costumo falar com as pacientes sobre isso. Até porque hoje, nossos colegas, graças a Deus, estão cada vez mais aprofundando esse assunto, pesquisando e conversa com o paciente, pergunta, né? Tira, então, aquela cultura de só deita, faz o exame e pronto. Não, normalmente eles costumam querer saber o motivo do exame, se é uma rotina, se é uma queixa. E também as tecnologias têm ajudado isso. Acho que na hora da Débora vai falar, isso tem facilitado. Mas exatamente, pacientes jovens que os pais, que as mães, as cuidadoras hoje têm levado para o consultório, pela referência já tem que tratar empiricamente, mesmo que no exame não mostre, porque às vezes não está tão evidente, né? Então fica subentendido e o tratamento muda a qualidade de vida muito do paciente. E eu costumo falar isso para essas pacientes que você acabou de dizer, essas pacientes, às vezes até menores ali, 14, 15 anos, os pais têm uma dificuldade, porque às vezes até tem uma dificuldade de dar o diagnóstico, porque às vezes é um diagnóstico normal, que tem que fazer um endovaginal e ela ainda não teve vida sexual e você não tem nem como fazer o exame ideal. Sim. E aí ela não tem diagnóstico, você vai fazer um tratamento baseado num diagnóstico empírico. E você vê que muda a qualidade de vida, mas que as mães não querem, porque acham que minha filha vai tomar anticoncepcional, porque o anticoncepcional faz mal. É um preconceito também. Existe esse tabu da questão de, mas vai ser muito prejudicial usar o hormônio. E aí ela tem que entender que pior é a endometriose evoluir do que usar o hormônio. Exatamente. Né? E acaba que isso é uma barreira para o tratamento também, essa aceitação. E eu brinco com as pacientes exatamente isso que você falou. Endométrio são células, então é microscópico, esses implantes externos. Então, para você conseguir ter um tamanho de processo inflamatório ou um foco grande o suficiente para ser detectável num exame de imagem, ela tem que ter um tempo de evolução de doença, que às vezes ali com 14, 15 anos, quando ela começou a menstruar, ela ainda não tem. Sim. Né? Mas ela vai ganhar muita qualidade de vida, né? Sim. Então, exatamente. Tem que pensar. E outra dúvida que elas perguntam, não sei se no seu consultório também, Luciane, é sobre quando a gente fala de endometriose e aquelas que realmente entendem que é endometriose que precisa tratar, a outra preocupação é, isso é câncer? Isso vai virar câncer? E aí, conta para nossos ouvintes. Então, a endometriose ela é uma condição benigna, uma patologia benigna, inflamatória e que alguns estudos falam sobre genética.
Tem comprovação? Ainda não. Nós não conseguimos encontrar isso. Mas a gente vai pesquisar na família. Se a família tiver, eu costumo dizer para os pacientes, se sua família tiver um número grande de mulheres, você vai encontrar bastante paciente que tem a clínica compatível e que talvez nunca fez um exame adequado para poder, até porque acredito que você vai perguntar para a Débora do padrão ouro, que não é um exame que ele é mais invasivo. Então, a ultrassom não é todo mundo também que consegue fazer e dar uma resposta para complementar o nosso diagnóstico ali no consultório. Então, tem que fazer esse tratamento empírico. E quando nós vamos conversar, eu explico, não, ela é benigna, é inflamatória, mas ela tem evolução. Não tem cura, mas ela entra em remissão. A gente consegue controlar e você viver bem, para não evoluir para as consequências. Alguns casos de endometriomas, eles podem se degenerar e evoluir malignamente, mas são muito, muito raros, né? Até é uma doença que não nasce como um diagnóstico de malignidade, ela é totalmente benigna. Mas se porventura um endometrioma degenerar, ele pode evoluir, né? Pode evoluir. Mas aí, eles também conseguem já colocar a parte da genética. E aí, o ovário é aquilo, né? Ele é mais rápido também. E apesar, eu falo para minhas pacientes assim no consultório, eu falo, endometriose, a gente tem mais dúvidas do que certezas a respeito da origem. Mas a gente consegue determinar que tem um padrão inflamatório, a gente consegue determinar que existe um padrão autoimune, de doença autoimune, né? A gente consegue determinar que alguns procedimentos cirúrgicos prévios, uterinos, ressecção de um mioma, uma cesariana, pode favorecer implantes. A piora, né? Que os implantes se instalem extrauterinos, né? E isso também pode ser uma causa. Tem várias possíveis causas, a gente não sabe ao certo. Mas eu costumo dizer, digamos assim, a teoria genética é mais aceita, porque apesar de ser raro, existem casos, inclusive, de endometriose em homens. E homem nem útero tem, né? Então, foi algum erro ali na hora da formação ali dos folhetos embrionários que surgiu onde não deveria ter. Apesar de ser raro, existem casos descritos. Então, a gente tem que pensar que o fator hereditário está associado, é por isso que se pensa, né? E como você falou, você vai ver, tem um histórico ali na família. E talvez, Lu, também, não só pela questão do padrão ouro, mas aquilo que a gente estava falando. Às vezes tem um histórico de avó, mãe, que tinham a clínica, mas por aquilo que a gente estava falando no início, de que a cólica é normal, elas não foram porque atrás. Porque como né? vem de lá de trás, a minha avó tinha, a sua avó tinha, a sua mãe tinha, todo mundo tinha, você, né? Quem é você na fila do pão para reclamar dessa cólica que todo mundo sentia, né? Mais ou menos isso. E acaba que hoje isso é bom, né? Porque como hoje as pessoas têm mais acesso nas redes sociais e se escuta falar mais sobre endometriose, elas acabam indo buscar mais e fazem diagnóstico, enquanto as mulheres antigamente não faziam diagnóstico porque não iam atrás, né? Sim, verdade. Acho que tem isso um pouco também, né? Sim. E eu percebo, assim, também que essas pacientes mais jovens que a gente consegue já tratar precocemente, com a melhora de padrão de vida dela, algumas mães, vós, a tia, vai vir. E aí vai descobrindo, associando com outra questão autoimune. A fibromialgia, né, que tá muito interligada, e todas essas outras questões autoimunes. Então, vem para tratar uma cólica, diagnostica ou não, tem a imagem, mas fecha o diagnóstico por toda a clínica soberana, todo o sintoma clássico, e vai melhorando outras coisas inflamatórias, que geralmente são as autoimunes mesmo do corpo da mulher. Isso eu acho interessante, porque você resgata muita coisa ali naquela paciente, né? Isso é muito legal. Então, você já acabou falando, mas vamos pontuar assim bem estabelecidamente para as pacientes não terem dúvida. Quais são os sintomas? Quando que uma mulher deve desconfiar de endometriose e buscar um ginecologista para investigação? Fala de novo pra gente, só pra deixar bem pontuado. Dores pélvicas, a famosa cólica. Principalmente a que a gente chama cíclica, no período menstrual. Hoje a gente já tem alguns relatos que ela não segue só esse padrão, mas a incidência, a prevalência maior. Dor na relação, dor a evacuar, questão de retenção hídrica,
padrão até mesmo de algumas lesõezinhas de pele que aparecem nesse momento, que aí associa, mas eu estava de TPM, toda vez que eu tô nervosa, aparece isso na minha pele, uma coceirinha, e vai ver tudo tem um fundo com o endométrio implantado fora do endométrio, né? Então, que é o que a gente falou do padrão autoimune. Mas eu acho que o que mais tem que ficar em alerta, a dor do período ali perto da menstruação, ela nem sempre é tão clássica, de uns dias antes e a menstruação toda. Mas geralmente ela alivia bem depois que desce aqueles 2, 3 primeiros dias do fluxo maior, mais intenso, onde a mulher começa a produzir outros hormônios que não são os de crescimento do endométrio e ela se sente mais aliviada, melhor. Tanto que é comprovado que nossa criatividade, nossa produtividade floresce nessa fase aí, né? Por quê? Porque a inflamação natural do corpo melhora. Então, quem tem a endometriose também alivia. Então, a gente deixa o alerta para dor e para o sangramento aumentado. Sim. Eu percebo também, às vezes, esses sangramentos não esperados, né? Como se fosse um sangramento de meio de ciclo, de escape em quem não tá usando um anticoncepcional. Do nada tem um sangramento ali que não estava esperado. Isso também chama muita atenção. Porque às vezes ela sangra, às vezes ela tem focos genitais no colo, na vagina, e às vezes ela vai sangrar quando fez um esforço, ela vai sangrar quando teve uma relação, e aí é um sangramento imotivado, né? Assim. E lembrando aqui, isso é uma coisa que eu tenho percebido no consultório. Aí você vai me completar também aí o que acontece. Muitas vêm com essa questão, eu tava com cólica, dor para ter relação, essas que a gente mais fala. Mas chega e fala, doutora Lu, quando eu estou ali naquele fluxo vermelho vivo mais forte, eu sinto dor no canal vaginal. E muitas vezes tem uma associação com uma cirurgia, uma cesárea, ou às vezes pariu via vaginal, mas teve ali uma laqueadura, já teve a região pélvica mexida. E aí, principalmente na musculatura do útero. E sente. Aí a gente pensa, mas vai ser só a cólica, só a dor pélvica? Não, muitas vezes, como já estava impregnado no canal, ela vai sentir nesse momento de, vamos dizer, a válvula de escape, né? Que o corpo sentiu, ficou mais vulnerável e ela sente dor vaginal mesmo, no canal ali. E uma coisa que você estava falando, eu estava lembrando, e que a gente estava até esquecendo de falar, mas que é bom a gente pontuar, é que é uma doença que ela se apresenta de forma tão diversa que tem mulheres que não sentem absolutamente nada. E aí ela só vai descobrir ou desconfiar de uma endometriose, e hoje a gente tá tendo filho cada vez mais tarde, quando ela vai tentar engravidar e aí ela vê que ela tem uma infertilidade. Não consegue engravidar. E aí, na pesquisa de infertilidade, ela descobre uma endometriose. E ela fala, mas eu nunca senti uma cólica, como que eu posso ter endometriose? Sim. Então, às vezes, não tem nenhum sintoma, né? E às vezes também, quando a mulher tá na menopausa, né, Giane? Vai fazer a terapia de reposição hormonal. É verdade. Que aí ela começa, às vezes, usar... Vamos supor, tirou um útero, vai fazer um estrogênio isolado. E aí, os focos de endometriose começam a responder, reativam e ela começa a ter dor. Sim. E aí acaba a gente fechando o diagnóstico tardiamente, assim, sim, né? Então, exatamente, é importante também, não é que toda mulher com endometriose tenha infertilidade, mas se você tiver um quadro de infertilidade, com certeza o seu médico vai ter que pesquisar endometriose, porque é uma doença bem prevalente entre as mulheres inférteis, né? Então é isso, né? A gente deixa claro que cólica não é normal e que uma vez que você tem a cólica, e se a cólica seja intensa, né, no período menstrual, te faça perder dias de aula, dia de trabalho, tudo isso não é normal e você precisa investigar, tem que ir atrás, né, para não ter esse diagnóstico tardio, né. A causa a gente já falou, né, das teorias genéticas e tal, então eu vou dar uma puladinha aqui. E existe, Lu, alguma correlação entre intensidade da dor e grau da doença? Não tem comprovação, porque como você acabou de falar, tem paciente que vai fazer pesquisa da propedêutica de fertilidade do casal ali, porque tem um tempo tentando engravidar, não consegue, ela não tem sintoma nenhum, pode ser por limiar de dor dela, pode ser por receptor, tudo isso. Chega, tem um exame clássico, evidente, aquele
miômetro, espessamento ali do peritônio, tudo alterado, bem clássico, que dá pra gente ver, tem que tratar. Às vezes já, quando formos falar de questão terapêutica mesmo, já indicativa de cirurgia e a paciente sem queixa. Então, não, ela não tem associação. Tem mulher que tem muito foco e Pouco tem sintoma. pouca dor. Tem Dor. mulher que tem muito Eu foco e gosto tem dor mas nenhuma. depende Lá da onde. exatamente. Quando a gente está fazendo o exame, eu gosto de explicar assim. Você tem 2 filhos. Quando você vai dar um puxão de orelha no seu filho, você dá a mesma intensidade de puxão de orelha nele. Um filho vai sair resmungando e chorando, o outro vai fingir que doeu pra, né, não desrespeitar a mãe e o pai. Mas eu acho que é meio isso, sabe? O limiar de dor de cada um, às vezes tem muita lesão e é aquela mulher que o limiar dela, sabe? Alto e ela não sente muito. Isso. Eu acho que também tem muito disso também, Débora. Então agora vamos para o outro bloco com a Débora sobre o diagnóstico, né? Que é essa expertise, né, Débora, maior, assim. Como é que é feito esse diagnóstico, então, além do que a Lu já falou, do diagnóstico clínico compatível, né? Como que é feito esse diagnóstico oficial, assim, formal, Débora? Então, existe muito, como vocês já disseram, existe um diagnóstico presuntivo, né? Que é endometriose baseada no exame físico, na clínica, né? Dessa paciente que a gente já pontuou os sintomas. Mas o diagnóstico definitivo mesmo que é o padrão ouro, é a videolaparoscopia, né? Só que ele é um exame invasivo. É uma cirurgia, né? Então, assim, é um exame invasivo. Então, a gente tem hoje, dentro das nossas possibilidades, tirando esse que é mais invasivo, a ressonância magnética da pelve com preparo intestinal. Porque, por exemplo, às vezes o que a gente vê? O médico pede abdômen total, e esse abdômen total na ressonância, ele vai incluir a pelve, mas ele não vai ter tido o preparo da pelve. Então, assim, e às vezes vai vir assim, abdômen superior mais pelve, e vai continuar sem avaliar a pelve adequadamente. Então, o médico solicitante, quando ele quer investigar a pelve para endometriose, ele realmente precisa pedir, se ele quer ver em cima também, ok, abdômen superior mais pelve com preparo intestinal. Porque por mais que, assim, de uma maneira geral, as pessoas não imaginam, mas existem focos de endometriose no diafragma. Então, a paciente pode sentir dor naqueles períodos lá em cima durante a respiração, por exemplo. E só um minutinho, meninos, para quem não sabe, né, diafragma é o músculo da respiração que separa o tórax do abdômen. Então, é um músculo que cai em cima do abdômen, em cima do fígado. Então, imagina, não tem nada a ver lá com o útero, né? Isso. Então, assim, existe a ressonância, né? E também existe o ultrassom transvaginal com preparo com preparo intestinal para avaliação da endometriose, que é um exame que, ok, é um exame mais oneroso. Ok, mas é um exame que o médico tem que ser realizado por um médico especialista, porque ele tem um olhar dedicado para isso. São focos, às vezes, muito pequenos. Então, se o médico faz naquela correria do dia a dia, não adianta. E eu costumo dizer assim, que é um exame que você não faz o exame, você procura o foco, né? Você fica ali tentando achar alguma coisa, você não simplesmente vai lá e faz o exame. Então, ele é um pouco mais oneroso, mas o médico vai gastar mais tempo ali. E, como eu disse, ele tem um preparo. O transvaginal normal, da rotina, do dia a dia, ou então aquele que aconteceu uma situação inusitada, o médico pede para você ir lá, porventura, naquele mês que você sentiu alguma coisa, pode ser que os focos muito pequenos, eles passem despercebidos. Então, é um exame que vale a pena ser feito quando bem recomendado. É muito importante você esclarecer isso, Débora, porque eu vejo assim, as pacientes falam assim, mas
Eu não quero fazer esse exame porque eu faço ultrassom todo ano, transvaginal, e nunca viu nada, por que esse vai dar diferente? Também é ultrassom. Sim. Mas é que o preparo é completamente diferente. Sim. E o preparo tanto da paciente quanto do médico para realizar o exame faz total diferença no diagnóstico, sim, né? Sim, com Não certeza. é o mesmo exame. Não é o mesmo exame. Para vocês terem noção, meninas que estão nos assistindo, um ultrassom transvaginal normal, só para ver como é que tá o útero e os ovários ali, dura 15 minutos. Esse exame que a Débora tá falando demora 45 minutos, 1 hora de realização de exame, porque ela tem que ficar ali procurando. E tem o preparo intestinal, vai ter que limpar o intestino, porque os gases intestinais, eles fazem uma sombra que não deixa a Débora ver o que ela precisa procurar. Sim. Então, é importante fazer esse preparo. Quando o preparo vem inadequado, por exemplo, isso atrapalha a gente, né? A gente, no caso lá, a gente sempre procura, começou já buscar o intestino, porque pode ser que com a peristalse, como é um exame dinâmico, a peristalse ali vai que dá uma piorada, né? Isso. Então, mas assim, esse olhar, né, na nossa formação, o médico ele precisa despender um tempo extra para se subespecializar nisso, né? Isso. Então, o médico generalista dentro da radiologia, ele faz um exame, né, bem feito, né? Lesões maiores, ainda que o paciente não tenha dor, ele consegue enxergar. Mas as pequenas, que são a maioria, ele não vai conseguir ver. E aí você não vai dar o diagnóstico. Exatamente. E é aquela coisa, apesar da gente ter dito que várias vezes aqui que o diagnóstico ele é presuntivo pelo quadro clínico, parece que o paciente quer ter uma comprovação de que ele tem uma coisa para ele aceitar o tratamento. Porque senão, não, se eu não tenho comprovação é porque eu não tenho, né? Sim. Então é importante. Né? Principalmente a paciente mais jovem. A mãe precisa ver aquilo ali pelo mito de um hormônio anticoncepcional, porque vai ter vários efeitos colaterais ruins, né? E também tem o contrário, né, Débora? Exames que a gente pega de grandes múltiplas, que tem uma textura do miométrio ali, do músculo do útero diferente, que já coloca caraminholas também na cabeça do paciente, porque hoje, se você não tem esse estudo específico que alguns colegas têm, tudo vira alteração de miométrio heterogêneo, virou adenomiose e pronto, acabou. Não existe mais um corpo lúteo hemorrágico, tudo é endometrioma, e daí eu gosto de olhar foto, mas tudo vira gineco. Tudo vira uns termos assim, complexos, sólido cístico, cisto, mis, complexo. Sugestivo. Mas assim, eu entendo porque o radiologista, a pessoa que tá ali, ela vai descrever o que ela tá vendo mesmo. Quem tem que fechar diagnóstico e complementar e explicar somos nós aqui no consultório. Mas eu gosto de ver imagem. Eu faço ultrassom. Você faz. Sim. Então, o que acontece? Você vai pegar um exame de um colega e eu olho, somos tidas enjoadas, mas ok, porque a gente tá vendo. Esse miométrio, ele é heterogêneo porque até uma varizes hoje ali já entra como heterogeneidade do miométrio, entendeu? Então virou um super diagnóstico para alguns casos e subdiagnosticado em outros. Perfeito, Lu, essa colocação sua eu achei perfeita, até porque eu vejo muito isso no consultório. Como eu fiz subespecialidade em ultrassom, o que acontece? Eu gosto de olhar a imagem. Tá? E eu pego muitos diagnósticos assim, endometrioma, que quando eu vou olhar, eu falo com a paciente, na hora que eu for examinar, vou dar uma olhadinha com ultrassom com o meu olho, né? E aí, na hora que eu passo a sonda transvaginal e vou olhar, não é um corpo lúteo hemorrágico. Sim. E aí você vê que ele tá em involução e eu falo com a paciente, não, isso não é endometrioma, vamos repetir? Né? Porque isso aqui é porque você ovulou e ali o lugar da ovulação encheu de sangue e vai sumir. Não é endometrioma. Dá pra gente, na maioria das vezes, fazer essa diferença. Quem faz muito, quem vê muito essa imagem, consegue ver a diferença de um cisto hemorrágico ovulatório de um endometrioma. Sim. Porque até a consistência a textura ali, eu não sei se é textura, mas digamos assim, a ecografia, os sinais que dão pra gente são diferentes, né? Sim. Um parece que é muito mais homogêneo, como se fosse aquele líquido achocolatado. Um parece uma redinha. E o outro é todo heterogêneo, Sim.
resistência. Mas então, tem mas tem essa muito isso, sim. procura de ter um diagnóstico, né? E isso em paciente jovem é mais comum, porque tem a questão do amadurecimento do eixo hormonal também. Assim, uma solução para dessas pacientes que não podem ainda realizar um exame transvaginal é a ressonância, entendeu? Então, assim, para essas mães que querem que a gente mate a cobra e mostre o pau, né? Existe a ressonância, sabe? Uhum. E é um exame que, quando laudado pelo médico subespecialista, ele é feito também o diagnóstico, né? Sim. Existem algumas lesões que são muito pequenas, que, assim, isso é uma discussão enorme, né? Qual é melhor, a ressonância ou o ultrassom? Tem foco que você só vai ver em um, tem foco que você vai ver no outro. Complementar. Então, assim, é aí que eu acho que a clínica ela é soberana. Que eu acho que o diagnóstico da endometriose pela clínica pode ser tratado por conta disso, porque existem lesões muito, muito pequenas que você vê em um e não vê no outro. E aí você vai ficar onerando, às vezes, esse paciente para tentar bater o martelo ali a todo custo, sabe? E às vezes não vai ver. E não vai mudar a conduta que é fazer o tratamento. Isso. Porque ela tem um quadro clínico compatível. Isso. Mas, se eu não me engano, foi em outubro de 2022, a nossa referência que fala de endometriose bateu muito na tecla sobre isso. A questão de não viu, fez um exame bem feito, tem a clínica, volta no tratamento, no tratamento empírico. Não quer dizer que ela vá ter e não foi diagnosticado e daí tem que ir para vídeo. Mas tem que tratar, porque se ela não tiver uma lesão ativa, se a paciente tem uma clínica soberana, muito difícil um exame bem feito de imagem, não vai ver. Mas acontece. E se não tem, ela tem tudo para desenvolver ao longo da vida. Sim. Então, a gente trata, não é só porque ela já tem, mas ela tem tudo para desenvolver. E às vezes não é nem pesquisar na família, outros casos de endometriose, volto naquela questão dos autoimunes. E sempre tem, né, várias outras questões autoimunes que uma tia, uma mãe, uma irmã, uma prima tem. E quando você trata, pronto. Melhora. Sim. E o que eu vejo isso também. A gente às vezes vai fazer o tratamento da paciente. A paciente, eu falo assim, se tem uma dor crônica compatível com a endometriose, você tratou, melhorou, provavelmente era endometriose. Mesmo que o exame de imagem não tenha mostrado, né? Agora, se você fez o tratamento e não melhorou, aí, você tem que reavaliar. Então, também não quer dizer que ela vai usar hormônio para sempre, que você não vai estar revendo esse caso, né? Ele tem que ter, isso ele é tem que ser importante feito também. Um segmento, né? Esse segmento é importante, porque às vezes a pessoa, vou tomar e some e não volta para fazer o acompanhamento. E aí depois a doutora falou que eu tinha e depois eu não tinha, mas aí ela não voltou para você acompanhar. Não sabe dar um feedback. É complicado isso. Então, isso, a Débora começou falando que o diagnóstico padrão ouro é a videolaparoscopia, justamente porque é uma cirurgia onde você vai fazer biópsia e você vai ter o resultado de certeza. Sim. Mas é o que você falou, né, Débora? Não tem como a gente todo mundo a gente vai indicar cirurgia, um procedimento invasivo, com riscos anestésicos, com risco cirúrgico, para depois falar, olha, você vai ter que usar hormônio, o tratamento é clínico. Então, o mais óbvio é fazer o contrário. Vamos tratar, se não melhorar, a gente vai para cirurgia, né? Então, é uma questão até de praticidade também, né? De não ficar submetendo a paciente a cirurgia desnecessária e até repetida, né? Sim. Então, a Débora já falou os exames de imagem que podem ser realizados, né? Só confirma pra gente, Débora, para elas não terem dúvidas. Então, a ressonância magnética da pelve com preparo intestinal, a ultrassom transvaginal com preparo intestinal. Então, lembrar, gente, tem mais uma coisa que eu gostaria de falar. Por exemplo, eu brinco com minhas pacientes. Porque, por exemplo, eu fiz R4, que é a especialidade em ultrassonografia. Mas no local que eu fiz R4, tá? Era um hospital, escola que era referência de maternidade de alto risco. Então a gente pegava muita mão, assim, de exames obstétricos e transvaginais normais. Mas a gente não tinha um ambulatório específico para endometriose. Então, durante a minha especialização, apesar de saber fazer ultrassom, eu não tive formação, manejo para ter essa vivência de dar o diagnóstico de endometriose que você faz. Então, às vezes, apesar de fazer ultrassom, a paciente fala, já queria fazer tudo com você. Eu falo, não,
você vai lá fazer com a especialista, porque ela vai ver coisas que eu não vou conseguir ver. Eu acho que o colega que também está executando o exame tem que ter essa consciência de Sim. saber, ó, isso aqui é uma limitação para mim, eu vou mandar para quem sabe ver. Sim, com Né? certeza. Porque faz completa diferença na vida da paciente, Sim, né? O diagnóstico. Com certeza. Eu acho que essa consciência agora que aqui na nossa cidade, por exemplo, a gente está com bastante faculdade de medicina, eu acho que essa consciência médica ajuda muito A concluir um paciente, porque tratar. o mais importante é o paciente, né? Então, eu acho que essa consciência médica vai ajudar quem mais importa, que é o paciente. Sim. E existe algum... Elas perguntam também sobre isso, né? Existe algum exame laboratorial, além dos de imagem, para ser feito aí para o diagnóstico de endometriose? Existe o CA-125, mas ele é um exame que, quando ele vem negativo, não quer dizer que a paciente não tem endometriose. E quando ele vem positivo também, pode ser outras coisas também, né? Então... É sugestivo, né? Na realidade, eu brinco com elas que ele é um exame mais para segmento, é um exame para... às vezes tirar, digamos assim, complementar ao exame de imagem. Mas é o que você falou. Ele negativo não quer dizer que não seja, ele positivo tem grande chance de ser, né? Mas tem que excluir outras causas, porque ele também dá positivo em alguns tumores ovarianos e em outras situações que não sejam endometriose, né? Então a gente teria que fazer essa correlação com o exame de imagem. Não dá para usar ele isoladamente para diagnóstico, né? Sim. E aí a última pergunta é: quanto tempo em média você percebe no consultório, assim, na sua vivência, que a paciente demora para fazer esse diagnóstico de endometriose? Esse diagnóstico é precoce? Não, de jeito nenhum. Normalmente é assim, eu fiz é aquilo, né? Eu já fiz 300 ultrassom e tá sempre normal. Mas como assim? Doutor fulano é tão bom, doutora fulano é tão boa e não via. E a vida inteira com essa dor, em média na maioria dessas pacientes, é em média de 7 a 10 anos. Beleza. Sofrendo com a clínica, com a dor, né? Com a dor, exatamente. E às vezes, como ficamos aqui no interior, ainda tem a história, mas eu precisei sair para ver, e tem tudo isso. Mas também tem essa questão das especializações e tem a questão das tecnologias, né? Eu costumo dizer assim, às vezes é um médico super bem preparado, que está numa clínica, que a máquina não ajuda ele. Então, ele vai querer procurar, vai saber que tem, mas a imagem ali, a escala de cinza não forma o que o médico solicitante quer ver na imagem, né? E outra coisa, eu não lembro ao certo, Débora, há quanto tempo você está em Paraná? 6 anos. Por exemplo, eu cheguei aqui há 11 anos. Quando eu cheguei aqui, eu não tinha para quem pedir ultrassom transvaginal com preparo intestinal para pesquisa de endometriose. Sim. Porque, assim como eu faço ultrassom ginecológico e eu não tinha essa expertise, a maioria dos médicos daqui não tinha. Então, a gente não conseguia fechar diagnóstico. Sim. Né? E às vezes você tinha um médico que fazia, mas a agenda lotada, a paciente não conseguia marcar, tinha toda essa dificuldade. Hoje a gente já vê que está chegando mais gente na cidade, que então tem vários médicos aí, alguns também não tem tantas opções assim, mas graças a Deus a gente vê que a medicina aqui da nossa cidade está evoluindo. Então hoje a gente tem você, tem a Pâmela, então tem bons ultrassons. Dá para discutir casos, que ajudam a gente, né? E aí a gente acaba indicando e facilita muito a nossa vida. Mas do mesmo jeito que há 10 anos atrás era uma dificuldade pra gente, e que agora a gente já tem disponível, tem cidade que não tem. E aí, às vezes, o médico vai ter que lançar a mão do que ele tem mesmo, né? Sim. E isso é, às vezes, uma dificuldade, uma limitação técnica, que também dificulta o diagnóstico. Sim, atrasa o diagnóstico. Né? Acaba atrasando o diagnóstico. E aí, mais uma vez, voltamos no diagnóstico presumido, porque vai ser a clínica que vai mandar sobre tratar ou não, se você não consegue confirmar, né? Sim. Então, agora vamos para o nosso bloco de tratamento. Aí a gente vai fazer um bate-bola com as duas aí, tá? Débora, endometriose tem cura? Porque elas querem saber. Endometriose tem cura? Não tem cura. Infelizmente, a gente consegue fazer um controle, uma melhora na
na qualidade de vida dessa paciente, a gente consegue frear a evolução dela. Agora, a cura, não. Muito bom. Ainda. E Lu, quais são os tratamentos, então, disponíveis atualmente para as pacientes que têm esse diagnóstico presumido aí? Tudo depende do que o paciente traz pra gente ali na consulta. Então, a primeira coisa é uma história do que acontece na vida dela e discriminar realmente. O que tá normal, o que não tá. Não da dor, né? Porque a gente bateu muito na tecla que é importante, eu falo assim, se de tudo. Entenderem que a dor não é normal, e isso a gente coletar ali o que a gente chama de anamnese, a gente vai conseguir entender. Entra com remédio para dor, com anti-inflamatório, com analgésico, temos as possibilidades hormonais. O que eu digo? Eu sou vista ainda como aquela médica tradicionalista. E eu não quero ter uma cabeça fechada, mas eu quero fazer o que nós temos pela sociedade aprovação. E que é o que temos os estudos, né? Eu vejo que você tem essa linha também. Se você discordar, eu quero que você me acrescente. Por exemplo, eu costumo chegar com a minha paciente e dizer, o que é um hormônio seguro? Para ele ser seguro, ele precisa ter isso, isso, isso. E essas opções que nós vamos trabalhar, elas têm. Mas assim, antes de pensar nisso, primeira coisa, tem que organizar o estilo de vida. Eu não falo nem mudar, porque graças a Deus eu tenho percebido que apesar da correria, nossos dias assim, precisar ter cada vez mais horas. 30, 40 horas pra gente dar conta do recado. Vocês viram que eu tava fazendo, olha, eu levei as crianças pro negócio de Páscoa, fui pra casa e ia falar, eu vi o videozinho da Débora, eu falei, gente, eu preciso fazer uma chamada para o podcast, para abrir a caixinha de pergunta, mas eu tinha que fazer comida para as crianças, tinha que fazer uma coisa. Aí eu falei assim, gente, eu vou fazer a gravação aqui enquanto eu faço o arroz. Não, mas foi isso, eu fui mandar um áudio pra Débora. É sobre isso. Eu cansei de mandar, porque eu falei, não, tem condição. Se você não quiser ouvir o áudio, não tem problema. Mas você me responde, só posso te buscar, né? Mas voltando, nessa correria, nós temos feito o quê? Come em qualquer lugar, qualquer comida, qualquer horário. Não é só pesar a comida, não é viver por conta de elaborar uma marmita, não é treinar de manhã, de tarde, de noite, mas precisa ter isso. E isso, pra mim, eu tô falando e tô me escutando. É muito difícil, quem me conhece sabe. Mas nós temos que fazer, não temos essa escolha. E nós, que vivemos sob supervisão dos nossos hormônios, mais ainda, nós estamos assim com um pezinho no climatério, né? Então, assim, tá tudo bem, mas eu já nós tô precisamos... com o pé enfiado na jaca já. Mas, meu corpo, né, depois de 3 gestações, 3 amamentações seguidas, eu acho que ele ainda, né, tá entendendo. Então, precisa organizar, não é luxo, não é opção, não é sobre gostar, não é sobre... Eu costumo dizer isso para o paciente, é muito difícil eu estar te orientando a alimentação e exercício, porque é difícil para mim, mas é necessário. Não é um receituário, né? Organizar o corpo para movimentar, comer mais saudável, hidratar, tem a questão do sono, que vai ser possível para alguns, outros não, mas aí tem que compensar na alimentação e no exercício, que é o que a gente pode fazer. E aí nós entramos com isso, medicações, anti-inflamatório, hormônio, antioxidantes, vamos melhorar isso, vamos melhorar aquilo. E tem a questão da cirurgia. É a primeira opção? Não é a primeira opção. Mas tem alguns pacientes que já têm o diagnóstico, a gente confirma aquilo ali, já vem exemplo, infertilidades, obstruções intestinais, tem algumas queixas, dores refratárias a tratamentos recidivantes, melhora, não melhora, já tentou, já operou, tá fazendo mais aderência com múltiplas cirurgias. A gente tem que pensar no método mais invasivo, porque graças a Deus hoje nós temos a opção que não são todas, porque até para programar uma cirurgia de ablação de foco endometriótico, de retirar a lesão, que é a exérese de uma lesão,
né? Isso é programado entre o cirurgião auxiliar. Se não for o ginecologista que vai entrar um cirurgião ali. Geralmente precisa de uma equipe multidisciplinar, né? Porque você tem, por Exatamente. exemplo, uma lesão intestinal com risco de obstrução. O ginecologista geralmente vai precisar da ajuda de um cirurgião, às vezes de um uro, se for uma lesão vesical ali na bexiga, porque tem risco de lesionar esses órgãos e a pessoa ficar ali com uma sequela. Então, Sim, não vai entrar o ginecologista sozinho, né? Sim. Não, Inclusive, eu já até converso isso com o paciente. É discutido, não é uma coisa que eu encaminho, vai lá, faz, volta, ou eu falo interna, mais tarde eu chego lá. É uma coisa programada. Tem o pós também, a fisioterapia pélvica, que é importantíssima. Nós temos excelentes profissionais na nossa cidade. Tudo isso conta. E o pós? Mas aí a gente vai fazer cirurgia porque eu já entro nos critérios indicativos. Como que vai ser esse pós? Tem que organizar também, sentar e entender por quê. Não é que ela volta, o nosso marcadorzinho tá ali. Então, o que a gente tirou que estava ativo, gritando, doendo. Então, para minimizar, né? Como a resposta que ela falou, não tem a cura. Mas tem como a gente manter um bom tempo aí com ela em remissão. O que eu falo para os pacientes no consultório é o seguinte, eu falo assim, não é, a cirurgia, ela não, porque a paciente às vezes já chega assim, eu já tive meus filhos, eu tô sentindo dor, eu quero tirar meu útero. Aí eu falo assim, não adianta nada. Porque você vai tirar o seu útero, mas a doença não tá no útero. A doença tá extra-útero, tá fora do útero. Então, a cirurgia, primeiro a gente vai tentar o tratamento clínico. Se o tratamento clínico não responder, você tá com eleição para cirurgia. Mas aí a cirurgia vai tirar aqueles focos ativos. Mas depois da cirurgia, você vai ter que continuar usando o hormônio do mesmo jeito para manter aqueles focos que não eram visíveis à época da cirurgia, adormecidos, porque senão aquele foco que você tirou não vai voltar, mas podem surgir outros focos, é uma doença crônica. Sim. E aí o que vai acontecer? Você vai passar um tempo bem e depois volta, aí você vai ter que operar de novo. Quantas cirurgias você vai fazer até morrer? Sim. E que tem essas complicações, né? Facilita ectópica, ali tubar especialmente. Então tem algumas incidências que mesmo sendo a endometriose é algo que está muito não é descoberta, é estudando as possibilidades, os achismos, que é modinha, o que é artigo, que é comprovado, que dá certo, o que não dá, tem as complicações. Então não é uma eu não sei se é essa sensação que vocês têm, né? Vocês como ginecologista. Parece que quanto mais abre e opera e mexe, eu tenho a sensação de que vai dando uma piorada, sabe? Ser mal indicada, com certeza. Porque também você tem que pensar que a dor, quando você começa a fazer múltiplas intervenções cirúrgicas, a dor não passa a ser só pela endometriose, mas pelas aderências geradas pelas recorrências cirúrgicas. As múltiplas cirurgias, então, né? Quanto mais mexe, mais fede, porque toda cirurgia mexeu em barriga vai ter aderência. Sim. Quanto mais cirurgia você tiver, mais aderência vai ter. Sim. E olha assim, que interessante. Eu tive uma paciente que eu acompanhei, não operei, eu acompanhei em Salvador. Ou seja, deve ter sido 2012, por aí mais ou menos. E tive uma aqui com foco que ela sangrava todas as vezes que ela menstruava pelo umbigo. E ela nunca teve nenhum tipo de cirurgia. A única cirurgia que ela fez foi a laqueadura por vídeo. E é uma cirurgia que mexeu no endométrio dela para poder trazer, implantar ali na passagem dos instrumentos, né, na instrumentação. Não, mas cutucou talvez o que estava quieto. Foco. A gente não vai saber, a gente acha que sim, porque antes estava quieto, foi muita coincidência. Mas eu já tive, a daqui de Paraná, eu ainda acompanho, ela não tem mais dor, mas ela tem um abaulamento que sempre trabalhou como hérnia, hérnia umbilical, como nunca encarcerou, nunca doeu, nunca quis operar, mas ela tinha essa indicação do cirurgião dela. E aí, quando ela veio, a gente foi investigando qual o exame que foi ver. Foi até ultrassom de parede para poder ver a lesãozinha, bem típica. E agora, recente, eu tô com uma também interfacial, bem um foco bem em posição, uma topografia diferente daquelas mais comuns.
Então, a endometriose é uma caixinha de surpresa ainda. E essas, é o que você falou, essas regiões, né, nem teve manipulação de endométrio para você ter uma implantação aí, porque a gente vê que é muito mais frequente você ter foco de endometriose em cicatriz cesárea, né? Porque ali sangra o endométrio, você abriu o útero, sangra o endométrio e fica implantado. Eu brinco, eu sou psicótica, não sei se tem nenhuma evidência científica de que isso resolveu alguma coisa, tá, gente? Mas a gente vai criando, digamos assim... teorias. Condutas, teorias, e que a gente segue, manias que a gente segue como cirurgião. Então, quando eu vou fazer cesárea, até a Raquel me auxilia muito, e ela fica me zoando, falando, você é psicótica. Por quê? Eu abri o útero, fiz a cesárea, limpei a cavidade. Na hora de fechar a cavidade, antes de fechar o subcutâneo e a pele, eu lavo com soro fisiológico. Eu lavo o subcutâneo, eu lavo a pele com soro fisiológico, seco, aí depois eu fecho. Porque eu falo, Raquel, o que você tá fazendo? Eu falo, eu tô tirando os focos de endometriose. Muito bom. Eu vou cauterizando. Sangrou aqui, aí eu sangrou. Eu vou saber se ficou um foco aqui. Se eu lavar, tô diminuindo a chance de ficar. Mania, se funciona ou não, não sei, mas eu faço. E assim, nas minhas pacientes, eu não pego muito foco em parede. Então, eu acho que tá dando certo, entendeu? Não, mas tem que ter esse cuidado. Que bom. Mas é mania, né? Sim. Uma vez eu aprendi isso com um staff que fazia isso, um chefe na residência. Falei, faz sentido pra mim. Eu vou começar a fazer e faço a vida inteira. O nosso fazia também, lavagem com soro morno e já deixa ali tudo limpinho. Até porque, se tirou dali, pode cair no restante da pelve. Então, enxuga e tá tudo certo. Porque assim, a gente sabe que a mulher que não tem uma tendência para endometriose, o corpo dela vai lá e vai absorver esses focos. Mas se ela... Eu não sei quem tem uma predisposição autoimune ou genética ou não. Sim. Então, esse cuidado a mais, eu acredito, mas como eu falei, é um achismo meu, de que vai o quê? Aumentar quanto tempo no meu tempo cirúrgico? Exatamente. Mas vai ganhar um benefício para paciente pro resto da vida. Então, o excesso de cuidado, sabe? né? Também acho. Eu sou bem chatinha com esses negócios. Manias, né, gente? Então, só pra a gente então deixar pontuar, então a gente falou que os tratamentos... Lu, uma coisa que eu quero que você fale, que a gente tem que falar, é que a questão da resistência em usar hormônios. E você falou que a gente pode usar analgésicos, anti-inflamatórios e que a gente acaba tendo que usar hormônio. E a gente vê muito na internet, muitas pessoas, a gente vê uns videozinhos assim, não precisa de hormônio para tratar endometriose, é só dieta, é só estilo de vida e eu não preciso usar hormônio, porque o hormônio faz mal. Qual a sua opinião sobre isso? Inclusive, há uns meses eu tenho colocado essa situação e o meu pensamento na consulta. Por quê? E eu, como tenho meus toques, né? Pego o papelzinho e vou escrevendo. O que é um hormônio seguro? Porque muitas vezes não é um contraceptivo que a gente vai usar. É um hormônio isolado. Qual que é a diferença desse, daquele? Mas você vai escutar... A gente está conversando sobre a endometriose, esse celular vai começar a aparecer. Eu não sou muito tecnológica, assim, não entendo muito disso. Mas ele vai começar a aparecer para paciente que conversou com você 1 hora de endometriose e o que vai aparecer? Hoje em dia você não precisa usar hormônio, hoje em dia você não precisa usar aquilo. E aí vem aquelas fórmulas de 45 suplementos de manhã, de tarde, de noite. Não julgo errado, uso, acho interessante, indico, prescrevo. Mas assim, você não pode comer isso, você não pode comer aquilo, você vive por conta de treino, dieta, pesa, mede, calcula, compra, vende, troca. E é aquela história de uma caixinha de suplemento, a paciente ela não pode mais nada. Não é que viver com segurança e estilo de vida saudável, ela não pode nada. Mas essa paciente vai ter resposta? Tem um estudo que está comprovando, inclusive aqui brasileiro, é artigo ainda, não é um estudo grande. Mas é de um colega extremamente cauteloso e eu acho que referência, sim, na endometriose, sabe? E o que fala bastante? Resolve? Resolve, mas você vai ter uma dor diminuída de 6 meses a 2 anos, uma remissão da lesão até 4 anos, para infertilidade, graus de infertilidade, ou chance de uma ectópica, não muda sem o tratamento ativo hormonal, que não precisa ser com contraceptivo, mas muitas vezes tem que ser. Aí basta o quê? Escolhe, mostra. Hoje em dia as informações, como estão fáceis, para essas coisas que
tem artigo, porque se ela for pesquisar, doutora Lu, será que você não tá querendo me passar um hormônio porque você tá sentindo a minha dor, porque você quer ter uma resolução do quadro, eu prefiro não usar hormônio? Não, não é isso. Nós temos, e eu explico, nós temos comprovação que suplementos, mudança de estilo de vida, uma dieta restritivíssima ajuda, mas não remite os sintomas. Não tem comprovação ainda, pode ser que tenha, e talvez até uns cálculos melhores, mais elaborados, eu acho que nós estamos encaminhando para isso. Mas, no momento, nós temos esses tratamentos que, quando são necessários, a gente tem como fazer isso com hormônio seguro, sabe? Eu vou dar minha opinião nisso. Eu acho que essa questão de suplementação e de dietas específicas vai evoluir muito ainda. Eu também acho que tende a evoluir muito. Mas, eu penso assim, a gente tem uma doença que ela piora no período menstrual, porque vai ser quando o endométrio vai descamar e vai aumentar o processo inflamatório. Como que eu vou conseguir manter essa doença completamente em remissão se eu deixar essa mulher continuar menstruando? E a única coisa que hoje a gente conhece que deixa a mulher sem menstruar é hormônio. Então, seja anticoncepcional ou um hormônio que não tem efeito anticoncepcional, acho muito pouco provável conseguir um controle adequado da doença sem uso de hormônio. Exatamente. Então, a paciente tem que entender que ela vai ter que usar o hormônio. E que, aí eu brinco assim, mas hormônio tem... Ela fala assim, mas hormônio tem efeito colateral. Eu falo, mas a endometriose pode te gerar uma obstrução intestinal, pode te gerar uma lesão vesical, que é na bexiga, pode te gerar uma ectópica, pode gerar uma infertilidade. Isso tudo é bem pior do que qualquer efeito colateral que o hormônio possa te causar. E você tem que botar na balança risco-benefício. Sim. E você não vai indicar qualquer um, você vai deixar claro que é um que a longo prazo não vai ter consequência. Eu conto muito também com algumas nutricionistas daqui da cidade que orientam. Aí, assim, o certo é o certo para comer, beber, o errado é o errado. Mas elas têm uns bizus, uns macetes que eu falo que encurta esse caminho para paciente conseguir desinflamar mais fácil, o hormônio daí responder e a gente chega na conclusão melhor, sabe? Então, tudo é um casamento, é o bom senso, não é padrão. Minha irmã tem, e daí eu fiz isso. Talvez, se você fizer exatamente o que a sua irmã que tem fez, pode ser que não dê certo para você, né? E eu até vou dar uma lidinha aqui, porque eu fiz um levantamento, porque a questão da dieta é uma coisa que ainda é muito discutida, a gente não tem certeza de nada, né? Mas eu fui buscar o que o UpToDate, que é um site de atualização médica, fala sobre isso. E aí eles estavam falando que ainda não tem recomendações dietéticas para prevenção ou tratamento da endometriose, mas existem estudos, por exemplo, que mostraram que se a pessoa tem uma alimentação rica em alimentos saudáveis, verduras, frutas, legumes, ela tem um risco menor dos sintomas. Não da lesão. E se ela come carne vermelha, os estudos mostram que a carne vermelha tem uma incidência maior de sintomas, tá? Mas, por exemplo, aqui fala outras coisas que a gente vê falando que faz mal para endometriose. Álcool, café, peixe, leite, os estudos todos que foram analisados, nenhum mostrou piora dos sintomas. Olha. E a gente pensa que sim. E eu vejo muita gente falando assim, porque... o leite é inflamatório, então ele pioraria a endometriose. O leite virou um vilão, né? Ele virou um vilão geração. de tudo. Mas o que eu brinco com a paciente é assim, não existe receita de bolo, não tem recomendação de eu te mandar tirar o leite. Mas a gente tem que lembrar que a endometriose é uma doença inflamatória. Isso. E se você tiver intolerância à proteína do leite, ou se você tiver intolerância à lactose... Pode ser que pra você melhore o sintoma. Porque às vezes uma doença inflamatória vem associada junto com a outra. Sim. Então, se você tem intolerância à lactose e você tirar o leite, você vai acabar melhorando os sintomas pélvicos, porque você vai ter menos cólica, menos dor abdominal e aí... menos sintomas digestivos. E é bem rápido, né, a resposta. Então, dá certo. Não é que seja isso a causa. Mas muitas vezes não alivia a lesão. Não melhora, mas melhora o sintoma, porque diminuiu distensão, diminuiu cólica. Tudo. Agora, se a pessoa não tem intolerância à lactose,
às vezes não vai Não vai fazer diferença nenhuma. É. Então, eu falo assim, faz um teste, tira um mês e vê se pra você fez sentido. Mas as pacientes percebem, elas falam, não melhora, eu já tentei, alguma coisa, né, do tipo, As hoje a minhas informação costumam tá dizer ali. que não faz muita diferença. Diferença, A não né? ser que já tenha bem estabelecido uma intolerância O à lactose. diagnóstico. Mas eu não acho que é por causa da melhora da endometriose, eu acho que é por causa da melhora da distensão abdominal, das Sim. cólicas que a própria intolerância causa, entendeu? Sim. Então, eu acho que acaba confundindo um pouco, né? Então, aí a gente ainda tem que falar que outras coisas, além da dieta e da atividade física, que são adjuvantes ali, que ajudam na melhora dos sintomas, e além da dieta, né? Que é a questão da fisioterapia pélvica. Sim. Então, às vezes a paciente começa, ela tá bloqueada hormonalmente, então ela tem a remissão dos sintomas, mas a remissão não é completa, ou ela tem especificamente uma dor na relação sexual. Eu percebo que a fisioterapia pélvica Sim. melhora enormemente. Qual é a experiência de Então, vocês? Mas por quê? Eu costumo falar assim, até pelo que eu vejo na vídeo, quando a gente opera paciente com endometriose. É como se fosse uma cola quente que secou. Se você estica, ela estica até um determinado ponto, depois ela quebra, ela tem a lise ali, ela rasga, né? E a pelve da mulher com endometriose, com sintomas menores, porque ela já fez hormônio, mudança de estilo de vida, enfim, várias coisas. O que acontece? Essa pelve tá congelada, que é o quê? Um grudadinho colado no outro. Tem que exercitar mesmo que ela não tenha mais a cólica no período menstrual. Porque numa relação vai ter o movimento de alguns órgãos. Ao evacuar, vai ter movimento de outros órgãos. Não tem como. Então, aquilo ali é a cicatriz, a sequela. A gente pensa que tá tudo em bloco, tudo um grudado no outro. Aí a fisioterapia vem para melhorar isso. E eu acho bacana que essa parte, nossa cidade, que não deixa a desejar. Eu conto com bastante profissional, assim. Eu gosto. Eu também. Eu vejo isso também, porque, por exemplo, às vezes você deixou a paciente sem as cólicas no período menstrual, você vê que os focos estão controlados, mas, às vezes, o processo que ela tinha inflamatório anterior já causou uma aderência pélvica. Isso. E as fisioterapeutas conseguem soltar as aderências com manobras vaginais. É uma coisa de louco. E a paciente melhora muito, muito. A resposta é rápida. Eu costumo dizer que é um dos músculos... Esses músculos pélvicos São nossos dores são que a os gente mais... nem sabe que existe, né? Elas conseguem mexer. Não, a gente não tem noção espacial. Tanto que fala contrai num lado, contrai no outro. Na hora que eu tô examinando, para algumas eu falo. Contrai em tal região. Você vê que é em outra contração. Sim. Porque não tem a noção espacial. Né? E a gente acha que tem certeza que tá contraindo no lugar certo. Mas a resposta é rápida. Porque o músculo do assoalho pélvico, ele é obediente. Ele responde muito rápido. Você não vai fazer um casamento ali com aquela profissional se de repente você não tiver tempo de ir a vida inteira, 1, 2 vezes na semana. Você vai ter orientação, vai ter um tratamento, depois você pode continuar por outro motivo, qualquer outra coisa. Mas aquilo ali vai ter início, meio e fim de tratamento, né? E isso é igual, particularmente, né? Eu já... Não por endometriose, mas por aderência cirúrgica mesmo. Eu já fui fazer algumas sessões para liberação de aderência. E, gente, é incrível, muito rápido, melhora muito. Dores que eu achava assim, que não tinha jeito, sabe? Que não tinham relação também. Que nem né? tinha relação, Sim. às vezes, a dor. E aí eu descobri assim, sabe quando você tem aquele ponto de contratura muscular nas costas e que vem alguém e aperta assim, e você sente uma dor lá, sinal de quando a pessoa tá apertando, e depois fala, tirou com a mão, assim? Sim. É assim, só que na pepeca, né? Regiane, falando isso, tem que hoje... ser um profissional que se confie também. Sim, com certeza. Você já vai preparando como é a fisiopélvica para paciente no consultório, né? Mas hoje eu conheço que eu tenho. E eu tenho essas questões, né? Que eu estava falando muito ali da autoimune, mas a gente não tem certeza, não tem confirmação. Mas eu tenho essa clínica. E foi coincidência ou não, pós o meu terceiro. Mas assim, o corpo muda. A qualidade de vida em realização pessoal aumenta muito, mas o tempo que eu uso de desculpa, eu não tenho tempo para fazer isso, para fazer aquilo, vai diminuindo. Então a gente se cuida menos com um filho pequeno, que tá errado, né? Mas hoje eu tenho e eu vejo assim, gente,
não tem como, tem que cuidar, sabe? Porque a melhora gente muito. perde. E quando cuida, nossa, é outra qualidade de vida. Você volta a respirar, né? E acho importante a gente colocar essa questão da fisioterapia bem colocada, porque às vezes eu pego pacientes assim no consultório, que com o tratamento elas melhoraram, sei lá, 80%, mas continuam pontualmente com dor na penetração, na Sim. relação, ou dor só na relação sexual, dependendo da posição. Aí eu falo, vai lá pra fazer, pra Eu acho que tem um liberar, pra melhorar. preconceito também, E né? existe uma resistência delas a procurar. Sim. E você vê que quando elas voltam, por que eu não fui antes? Sim. Então é importante a gente falar para que elas entendam que é uma doença que às vezes a gente precisa associar várias coisas. Não é só tomar um remédio. Sim. Não é só tomar o remédio, é também tomar o remédio, mas associar todas essas coisas que a Lu falou, de dieta, atividade física, estilo de vida e a fisioterapia também, por que não? Sim. E a gente acabou nem falando aqui, mas algumas mulheres também costumam ter melhora com a acupuntura também. Então, né, que são, às vezes, algumas atividades físicas, que yoga, que eu trabalho meditação e tal. Tem pessoas que têm melhora de percepção corporal e de dor com isso. Então, não custa acrescentar. Não é Sim. que isso vai sozinho resolver, mas tem. ajuda. Igual o laser não tem também comprovação. Melhora outros tipos de coisas. vaginismo, por exemplo, Sim. mas não para endometriose, uma aderência pode ajudar, mas não tem comprovação. Para eu indicar, por exemplo, né? Então tá, então agora a gente tá chegando no final, eu vou falar aqui alguns mitos e verdades, e aí a gente pode alternar, uma fala, a outra fala. Gravidez cura endometriose? Não. E aí? Não. Não, mas eu acho que existe esse... É um mito, né? Sim. Mas eu acho que existe esse mito, a gente acabou nem falando, porque o que acontece? Não cura, mas quando você engravida, né? Por você não menstruar no período Ajuda gestacional, inflamação você tem uma endometrial. melhora da dor. Sim. Porque você não tá menstruando, você não vai ter mais aquele processo inflamatório ali mensal. Então, durante a gestação, você vai ter uma melhora do quadro de dor. E aí, talvez, por isso gere esse mito, mas ela Sim. não cura. E quando acabar a gestação, você vai ter que voltar pro seu tratamento, porque senão volta tudo de novo. Tudo de novo. Mas a amamentação ali também dá uma aliviada no primeiro momento, né? Nos sintomas Nos na sintomas. doença. Eu tô abrindo aqui meu Instagram para pegar as caixinhas de perguntas pra gente dar uma olhada do que elas jogaram lá. Toda mulher com cólica forte tem... Ixi, gente, desculpa. Tem endometriose? Vou abrir o Instagram, mas se eu esqueci de diminuir. Tem endometriose? E aí? O que vocês dizem? Não. Não, né? E o Mas- contrário também não é... Também, Não é verdadeiro, né? mas se tem cólica forte, vale no mínimo Investigar, uma investigação, né? Sim. Vai acabar tratando do mesmo jeito. Com a mesma linha de conduta, só que sem a formalidade de um diagnóstico. Se eu não tenho dor, é aquilo que vocês já falaram, né? Mas tá aqui, eu vou perguntar. Se eu não tenho dor, significa que eu não tenho endometriose? Não. Mito. Mito também. Não é verdade. Tem gente que não tem sintoma nenhum. E toda mulher com endometriose é infértil? Não. Não. De jeito nenhum. É igual aquele papo de antigamente, né? Que o médico virava pro paciente e falava que o útero era pra trás e não ia engravidar. Gente, eu escuto isso até hoje no consultório. Eu também. Aí eu falo, pelo amor de Deus, não tem nada. Ou útero infantil, né? Se você não achou nenhuma causa para tua infertilidade, esse seu útero é retrovertido, a culpa é dele. Vamos arranjar um culpado aí. Como Coitado. ovário policístico não engravida, não vai usar anticoncepcional. Pronto, porque eu não ó. quero engravidar, Olha não aí, vou tratar. Ó, um monte de ovário policístico aí lá Gente, na casa dos outros, né, gente? Um monte. Exatamente. Perguntas lá da caixinha, então. Essa aqui eu achei boa. Por que tem mulheres com endometriose que engravidam e outras não? Eita. E aí? Gente, vai depender Eu acho que do grau, né? do foco, É. primeiro, do grau e da onde está essa endometriose. Porque se a endometriose não causa ali nenhuma mudança de anatomia dos órgãos pélvicos, se ela não tem obstrução tubária, você vai continuar ovulando e vai ter a fecundação e implantação normalmente. Agora, se você tem uma endometriose severa, com um processo de inflamação crônico ali mais importante instalado, às vezes atrapalha até a implantação do zigoto no útero. Exatamente. Até em fertilização, até com fertilização. Então vai depender do grau da endometriose. E tem mulher que tem pouco foco. Apesar de ter endometriose, não vai atrapalhar. Exatamente. Então, aquela história. Nem toda mulher com endometriose é infértil.
Mas entre as mulheres inférteis, uma grande parte tem endometriose e tem que investigar. Tem que investigar, exato. E às vezes é o diagnóstico tardio que coincidiu com aquela ovulação que já não tá mil maravilhas. E as outras que perguntaram, a gente já respondeu. Então, perguntando aqui como que é feito o diagnóstico, com qual exame. Então, a doutora Débora já falou, né? O exame de imagem seria a ressonância ou ultrassom. Ou se o diagnóstico é feito só pelos sintomas. Muitas vezes só pelos sintomas. Porque, às vezes, você tem um sintoma clássico e a pessoa não tem nenhuma alteração no exame de imagem. E você vai discutir, optar por tratar mesmo assim pelos riscos de sequelas, né? Sim. Qual exame fazer para descobrir novamente? Então, já foi. As outras todas estão respondidas. Mas é um assunto gostoso de falar, que a gente aprende muito, uma discutindo com a outra. E sempre vai ser algo que dá para mexer. Nunca vai ser tão padronizadinho para todo mundo, né, Giane? Sim. Então, se eu pegar a minha experiência, a sua experiência, na mesma cidade, na mesma especialidade, você vai me acrescentar bastante, porque a visão, o seu retorno é diferente. Sim. Pega a Débora, que tá ali no dia a dia fazendo, acudindo a gente para isso daí, também é uma visão diferente que agrega. É um assunto que daqui 2 anos, se a gente fizer esse mesmo podcast, talvez tenha dados que já mudou totalmente muito. Diferente. Sim. Né? Porque ela ainda tá em evolução, as descobertas a respeito da endometriose. Com certeza, né? Ainda tá ali, né? Dentro da radiologia, à medida que vai publicando os artigos, a gente vê, quando a gente vai definir lá, endometriose profunda no compartimento posterior. Hoje o compartimento posterior é isso. Ontem, o que era do compartimento posterior já está no médio. Eles já definiram que agora está no compartimento médio. E a gente tem que acompanhar junto essa evolução de vocês. Porque, olha, quando começou todo o miômetro ficar heterogêneo, né? A gente tem que fazer bate-papo. Ela fica louca. Eu liguei pra Débora e falei assim, todos agora são heterogêneos? Porque, né? Mas enfim... Porque ela luta com o musa, né? Ela e o musa, eles se chocam. Na verdade, é porque assim, um diagnóstico dado é muito difícil você reverter. Sim. Você dar um diagnóstico nunca é prazeroso, mas é possível, seguro e é necessário. Mas tirar o que está implantado na mente, no espírito, no coração, misericórdia, é complicado. É difícil você desfazer uma coisa que foi colocada. E também, eu acho que na endometriose tem esses dois extremos. Tem essa situação e aquela que a gente falou no início, principalmente daquela mãe de adolescente que ainda não tem vida sexual e que você precisa indicar um hormônio para controlar a doença e a mãe acha que se ela der um anticoncepcional, um hormônio para a filha dela, vai estar estimulando a menina a transar e por isso ela não quer que a menina use. E aí, eu peguei uma situação catastrófica no meu consultório uma vez que eu fiquei muito triste. Que foi exatamente isso. Era uma menina de 12 anos com cólicas, assim, homéricas. A mãe veio trazendo um quadro clínico típico de endometriose. Ela perdia dia de aula, ela tinha que ficar com bolsa de água morna, tomava analgésico, nada melhorava. Tadinha. Um sofrimento. E aí, é claro que, como ela tinha só 12 anos, os exames de imagem não fecharam o diagnóstico. Sim. Porque deviam ser focos pequenos, né? Mas expliquei para a mãe, diagnóstico presuntivo, expliquei tudo que podia acontecer, que ela precisava usar, mas doutora, os efeitos colaterais dos anticoncepcionais. Expliquei, olha, tudo que ela pode ter de sequela dessa endometriose é muito pior do que qualquer efeito colateral dos anticoncepcionais. Vamos usar e tal, entendeu? Entendi, vamos usar. Você usou? Não, nem ela. E aí essa menina voltou 5 anos depois no meu consultório com uma bolsa de colostomia. Porque ela tinha uma endometriose de apêndice. Que não tinha sido visto nos exames de imagem. E ela teve uma apendicite rota supurada por endometriose. Aí foi um diagnóstico intraoperatório, confirmado, né? Intraoperatório de urgência. E como não teve um preparo para essa cirurgia, nada, ela saiu com bolsinha de colostomia. Então você pegava... Risco de vida, né? Risco de vida para essa menina. A barriga dela, uma devastação, assim, uma chifre pública, colostomia. Mas vale o preparo, fazer o exame com preparo, a importância, né?
E aí eu até expliquei pra mãe. Aí a mãe se sentiu super culpada porque não deixou a filha usar um anticoncepcional. E é difícil essas culpas também, sim, né? Sim. E aí a gente falou, não, mas agora temos o diagnóstico fechado, vamos começar o tratamento. E aí depois ela refez, né? Refez o trânsito intestinal, fechou a colostomia e tudo. Mas assim, olha a aderência, dor crônica e tudo que essa menina vai ter, porque a mãe não aceitava que a menina precisava fazer um tratamento, porque tem essa resistência. Sim, sim. Então é muito difícil isso, porque às vezes você acha que explicou tudo, você acha que a família entendeu, mas não entendeu, porque existe uma resistência para usar hormônio. Mas, Jane, é aquilo que eu até te perguntei antes da gente comentar. A endometriose vai ter muitos assuntos polêmicos. Essa autoculpa, como mãe, nós três aqui vamos entender. Sim. Porque nasceu a mãe, infelizmente, Nasce nasceu uma a culpa, culpa, né, ali. Mas é a questão, até quando aceita, trata, o que acontece? Vai para uma linha só de hormônio, Sim. Mata a mulher em vida. Ah, mas é porque é só esse hormônio que trata. Mas tira toda a disposição da mulher. Então tem que ter o bom senso até para esse manejo. Olha, nós vamos atrapalhar as suas disposições mentais, físicas, sexuais por um tempo, estabilizamos, preciso que você faça isso e isso para produzir isso e isso durante o exercício físico te ajudar, mas depois nós podemos associar com esse hormônio que te traz vida de novo. Sim, sim. Então é um assunto assim, é a minha paixão, esse mundo onde trabalha com hormônio, mas é um assunto que nós não temos resposta 100%, temos uma média grande incidência, prevalência, não tem artigo científico, temos os que a gente gruda ali na cola deles para poder pegar, que são as referências, e mesmo assim, às vezes tem que manejar 6 meses para achar o ideal, né? Mas por isso é importante a paciente voltar também, né? Fazer esse controle pertinho, né? Meninas, obrigada por essa conversa, por essa tarde. Acho que a gente conseguiu pontuar as principais dúvidas, os principais pontos que eram necessários de esclarecimento, né? Sim. Acho que as mulheres com dúvidas sobre endometriose que assistirem ao episódio vão conseguir bastante informação, até para aprofundar esses estudos depois, e que isso aqui é só uma ponta de iceberg, né? Sim. Então, quero agradecê-las de estarem aqui. Hoje a gente está fazendo essa gravação, gente, num sábado de Páscoa, então elas estão deixando as famílias para estar aqui com a gente. Então, muito obrigada mesmo pela presença. Quero pedir para vocês, se vocês querem deixar alguma coisa que não foi dita, que vocês querem deixar pontuado, se vocês estão satisfeitas com tudo que foi dito. E aí vou pedir para cada uma fazer sua pontuação e a sua despedida. Débora. Eu queria te agradecer porque é um prazer estar aqui. Só pessoas boas já passaram por aqui, então a gente se sente muito feliz de estar aqui. Viu? Muito obrigada. Obrigada. E as pacientes, é aquilo. Dor não é normal, cólica não é normal, procurar o seu ginecologista, não ficar indo no Dr. Google para tentar resolver tudo. O que vale para a coleguinha não vale para você. Fazer um acompanhamento. Eu acho que é isso. E eu acho que a gente cada vez mais tem que se conscientizar sobre isso, disseminar essa cultura da endometriose por conta desse atraso. Eu acho que é por isso que o nosso governo insiste tanto no Março Amarelo, né, e tudo, para a gente disseminar essa cultura, porque existe muito atraso diagnóstico e isso muda muito a qualidade de vida, a fertilidade das pacientes. Então, eu acho que é isso. Perfeito. Lu? Eu não sou boa em resumir, mas o que eu ia falar é essa parte, né, que a Débora reforçou, de não considerar normal, que de fato não é. E isso serve para tudo. Às vezes é um sangramento irregular, a gente fala muito que é uma dor no período menstrual. Às vezes não é endometriose, também é outra coisa que o profissional pode ali te auxiliar. E para você, Giane, quero agradecer. Mais uma vez, me senti lisonjeada quando eu recebi o seu convite, porque uma pessoa que não é da área e às vezes te acha legalzinha e gosta do que você fala, ok, mas uma pessoa que conhece o seu trabalho, uma pessoa que é uma colega, que está ali acrescentando na minha vida profissional, eu achei isso, assim, de uma grandiosidade muito importante para mim. E te agradeço por confiar no meu trabalho, no que a gente tinha para estar aqui nesse programa lindo seu, e que
temos que fazer ele acontecer e manter, né? Espero que sim. Eu tenho Muito que obrigada agradecer a mesmo, presença viu? de vocês, porque vocês abrilhantaram a discussão, né? De forma leve, né? De forma fácil de conversar, porque o objetivo é esse mesmo, levar cada vez mais informação. Viu que foi conta de resumir? Muito obrigada mesmo. E ficamos aqui com mais esse episódio do Café com Pepeca. Quero lembrá-las... antes de despedir, já estava esquecendo de dar lembrancinha. Ai, gente, que chique. Para as nossas convidadas. Eu estava esquecendo, gente. Muito, é uma muito canequinha do obrigada. nosso Não, eu Café tava com aqui, ó. Pepeca. Eu tava aqui, será que Eu achei que eu já ia levar essa. Eu aqui. ia Não, catar. essa da sua tá fechadinha, pra você abrir em casa. Ah. Mas é uma canequinha que só recebe quem vem participar do nosso Oba! podcast. Tá vendo? Muito Exclusividade. obrigada. Obrigada. Mas assim, ótimo tê-las aqui. Eu já estava querendo trazê-las há um tempo, mas a gente tem que fazer um cronograma, né? Não dá para Sim. chamar todo mundo ao mesmo tempo. Então a Sim. gente tem que fazer o cronograma e tentar seguir. E foi difícil, porque vocês conseguiram conciliar os filhos com o marido, com compromissos de igreja, com compromissos profissionais. As mulheres são difíceis, gente. Mas nós, há 3 semanas atrás, estávamos vindo pra cá. Não sei se a Débora te contou. Nós erramos o sábado, tá? Se você não... Débora, você marcou? Você isso? Ela, não, mas... E a gente tinha um evento na igreja que a gente iria de convidada e é o mesmo evento também. E ela falou: não, Lu, você tá trocando. Esse é o sábado do evento da igreja tal. Aí eu falei: Débora, não é? Aí nós fizemos o print dos dois, tava tudo atrapalhada, mas Deus sabe de tudo. Quase deu que a tudo gente certo. veio aqui, viu, bater na sua porta. Mas então é isso, meninos. Obrigada pela companhia. Se você ainda não nos segue nas redes sociais, entra lá no TikTok, @GeanneFuli, JEANNE, igual tá escrito aqui no vídeo. No Instagram, Doutora Giane Fuli. E no YouTube, o canal Café com Pepeca. Se você ainda não tá lá, se inscreve para que a gente possa continuar produzindo vídeos de qualidade como esses. Já ativa o sininho para você não perder nenhum episódio. E também no Spotify para você ouvir a caminho do trabalho. Obrigada e até o próximo episódio. Tchau, tchau.